E agora eu gostaria de relembrar a todos vocês que se inscreveram neste seminário que vocês precisam validar a presença acessando o link que está disponível na descrição do vídeo. Só assim você vai receber o certificado de participação neste super evento. Bem, e agora chegou a hora de dar início aos painéis deste grande seminário de gestão e inovação no Judiciário. E o primeiro deste dia é com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, e também com a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes. O moderador vai ser o desembargador George Lopes Leite. O tema do painel é a inovação no judiciário brasileiro, as visões do STJ e do CNJ. E quem começa é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Fique à vontade, ministro. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o ministro Alexandre de Moraes, o desembargador Jorge, todos os desembargadores presentes. Eu não vou correr o risco de nominá-los, porque eu não sei se a minha tela vai indicar a todos os que estão aqui. Eu identifico a desembargadora Ana Maria, a desembargadora Sandra, mas eu não sei se vejo todos. Então, sintam-se todos cumprimentados. É uma alegria enorme estar aqui. Eu me associo inteiramente às palavras do ministro Alexandre de Moraes sobre a felicidade, a oportunidade desse evento, que enfoca não questões processuais, procedimentais, mas questões de governança e de inovação tecnológica. É chegado o momento realmente de os tribunais brasileiros, o sistema de justiça brasileiro, dar um salto qualitativo na maneira como ele se enxerga e na maneira como ele se governa. O ministro Alexandre de Moraes foi muito feliz ao descrever a evolução que o sistema de justiça teve ao longo dessas 3 décadas depois da Constituição, e de como nós magistrados, nós integrantes do sistema de justiça, ainda estamos atrelados a modelos antigos de prestação jurisdicional. Nesses 32 anos, nós tivemos uma mudança brutal do cenário, né? A justiça sempre foi, de alguma maneira, conservadora e apegada a modos antigos de produção da atividade jurisdicional. Basta lembrar que até poucos anos, no Supremo Tribunal Federal, havia uma seção inteira dedicada à costura dos autos. Salvo engano, foi a ministra Ellen que acabou com isso. Ou seja, as tradições, os ritos têm um peso enorme. Agora, com essa crise sem precedentes causada pela pandemia, talvez o único subproduto positivo seja a oportunidade de inovarmos e de darmos um salto qualitativo. Isso já tem acontecido. Acho que na nossa prática jurisdicional todos nós vemos que é possível perfeitamente realizar a atividade jurisdicional sem sobressaltos e com maior produtividade, através das videoconferências, né, que têm substituído as sessões presenciais, as audiências. Eu tenho recebido por Zoom cerca de 10 a 15 advogados semanalmente que vão apresentar seus memoriais, as sessões telepresenciais e as sessões virtuais que já existiam, pelo menos no âmbito do Supremo e do STJ e de muitos outros tribunais, e que introduziram um ganho de qualidade, eu diria, na prestação jurisdicional, que talvez só agora esteja sendo percebido. Essas sessões se caracterizam pelo modo de realização dos julgamentos assíncrono. Nós temos uma janela de tempo de 1 semana, em geral, para apreciar questões que antes eram decididas em lista. Então, há uma oportunidade muito maior, e eu pessoalmente, assim como os colegas de STJ, tenho notado um aumento na qualidade da prestação jurisdicional, na medida em que é possível corrigir erros e deficiências e apontar problemas nas decisões dos colegas. Eu tenho a impressão que agora, com essa crise, nós ganharemos alguns anos na evolução tecnológica que já vinha acontecendo.
É importante lembrar que os tribunais brasileiros já vinham investindo maciçamente em tecnologia, em digitalização. Nós temos um manancial de informações e de dados nesses processos eletrônicos e que nos tornam detentores, talvez, de uma vantagem competitiva no campo da inteligência artificial no mundo do direito, no mundo, em vista dessa pletora de dados que vai nos permitir, e já tem permitido, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma metáfora para uma série de ferramentas que, de algum modo, tentam emular a atividade humana. Até agora, no Poder Judiciário, nós estamos no que a gente poderia chamar de um estágio de automação da atividade, sobretudo a atividade administrativa, que envolve a preparação da atividade jurisdicional em sentido próprio. Com isso, nós conseguimos digitalizar os autos. Alguns autos podem ser chamados eletrônicos, alguns outros ainda são feitos em PDF, o mero retrato dos autos cartáceos. Mas, com isso, aquelas atividades de secretaria que exigiam um trabalho intenso, elas foram sendo, aos poucos, suprimidas ou tiveram um avanço significativo. Mesmo os sistemas desenvolvidos no Supremo e no STJ, o Vitor, o Atos, eles são sistemas ainda que podem ser qualificados como sistemas de automação. Eles substituem atividades humanas de triagem com maior acurácia e de maneira muito mais rápida. São importantes, são um passo importante, mas é fundamental que essa evolução continue, e para que isso se dê, será necessário, para que essa evolução realmente implique a criação de ferramentas de inteligência artificial que levem em conta o Big Data, o Deep Learning, a capacidade de apreensão de conteúdos e de propor modelos que ajudem o magistrado a tomar decisões de forma mais célere, e não apenas célere, mas também de maneira menos... com a probabilidade menor de errar, com o volume de julgados que nós temos, cada um de nós no STJ é levado, por exemplo, a tomar cerca de entre 1.500 e 2.000 decisões por mês, a maior parte monocráticas. A probabilidade estatística de que ocorram erros é enorme. O ministro Teori, quando ainda no STJ, já lembrava que o maior desafio, talvez, dos integrantes do STJ era evitar erros dentro do próprio gabinete, porque o volume, a diversidade de matérias levam que eles aconteçam. Com a inteligência artificial, será possível encaminhar-se para um modelo de prestação jurisdicional no qual haja uma categorização, uma classificação e uma padronização, no bom sentido, não no sentido de evitar a criatividade humana, de evitar a intervenção humana, mas de evitar que a mesma situação seja tratada de modos diferentes, de evitar a chamada loteria judiciária, quando se também estimula algum tipo de fórum shopping, que os jurisdicionados procurem um juiz ou órgão jurisdicional que lhes seja mais favorável. Para isso, obviamente, é preciso que haja um cuidado com o uso dos dados do judiciário, com o acesso dos dados do judiciário, com a mineração dos dados. É preciso ter a convicção de que nós não poderemos, com as nossas próprias forças do Poder Judiciário, apenas desenvolver essas ferramentas da chamada inteligência artificial. Será necessário contar com a criatividade e o aporte das inúmeras empresas que hoje já se dedicam a essa atividade. No Brasil, por exemplo, a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs já conta com mais de 200 associadas que criam vários algoritmos dedicados à atividade jurídica em geral, não apenas ao judiciário, mas à atividade jurídica em geral. Desse universo de 200 empresas, mais de 20 cuidam
do desenvolvimento de plataformas digitais de mediação, de negociação. Essas são algumas das dimensões que eu quero falar. A questão do acesso ao banco de dados já tem merecido a atenção do Conselho Nacional de Justiça. Eu, por exemplo, integrava um grupo de trabalho no qual se discutia como garantir esse acesso, como garantir uma política de dados abertos no Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, também como garantir que o Poder Judiciário se adapte às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto à questão da política de acesso, à política de dados abertos no Poder Judiciário, eu chamo a atenção para a recomendação 74 do CNJ, recente, que criou diretrizes para avaliação e implantação de medidas de governança de acesso e uso massificado de dados. É muito comum hoje verificar que essas empresas e outros usuários tentam captar os dados das bases de dados de cada tribunal permanentemente, o que muitas vezes leva a rupturas do serviço e da atividade jurisdicional. Para evitar que isso aconteça, por exemplo, recomenda-se o uso das chamadas APIs, que são interfaces de aplicação que facilitariam o acesso a esses dados. A resolução 334 do CNJ, por outro lado, que também resultou desse grupo de trabalho, ela cria um comitê consultivo de dados abertos e proteção de dados, que vai permitir, com ampla participação, que essa atividade floresça entre nós, no sistema de justiça todo, e que gere resultados. Haverá também, a partir daí, dessa política de dados abertos, uma discussão de como esses dados deverão ser minerados, se deverá haver ou não uma cobrança para aqueles usuários intensivos que extraem um retorno comercial dessa atividade de exploração e mineração de dados do Poder Judiciário, a fim de financiar, exatamente no momento de constrição severa dos orçamentos, a expansão do uso da tecnologia. A outra vertente desse grupo de trabalho é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela chega tardiamente no Brasil, a Europa nos forneceu o modelo através do GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, permite que o Brasil entre finalmente na era digital, na economia digital, garantindo aos cidadãos brasileiros, aos titulares de dados, a proteção ao direito efetiva, né, ao direito fundamental à autodeterminação informativa, que acabou sendo reconhecido recentemente numa decisão do Supremo, apreciando a medida provisória 954. Ele vai estruturar e unificar a disciplina que já existia no Brasil de proteção dos dados pessoais e vai também garantir alguma uniformidade no tratamento da segurança de dados, que é um dos problemas sérios que a tecnologia nos coloca. É inevitável, praticamente, que haja ruptura, quebras, vazamentos, invasões por hackers dos sistemas de computação. Não há hoje notícia de um sistema que seja inexpugnável. É necessário, portanto, criar também uma política de segurança de dados, paralelamente a essa política de proteção de dados no Poder Judiciário, que é um assunto delicado, que gerará muito debate, muita discussão, e que foi objeto de uma recomendação 73, que recomenda aos tribunais que comecem a criar, no seu âmbito de autonomia, algumas medidas necessárias à adaptação à nova lei. Por outro lado, a inteligência artificial também demandará um cuidado grande com a ética e critérios de governança. Na medida em que nós passemos a usar cada vez mais algoritmos e robôs que vão nos ajudar não apenas a triar, mas a tornar cada vez mais sofisticada a análise dos autos eletrônicos, das petições, enfim, da tramitação processual, será preciso ter em mente que os algoritmos não são neutros, eles têm chamados vieses cognitivos
E é preciso, então, a exemplo do que já tem acontecido no mundo, as diretrizes da União Europeia, as diretrizes da OCDE e de várias outras entidades, é preciso que, no Brasil, também nós nos empenhemos em criar critérios de governança e de ética. Um outro grupo de trabalho do CNJ já inspirou a resolução 332, recentemente editada pelo CNJ, que cuida exatamente desses padrões de ética e já avança no sentido de que é necessário que haja a indicação precisa de que algum algoritmo esteja sendo usado, que o jurisdicionado saiba do uso desse algoritmo, que esse algoritmo seja passível de explicação em termos simples, que ele seja auditável, que ele seja homologado e que seja passível de algum controle externo sobre a sua neutralidade, imparcialidade, sobretudo diante da possibilidade cada vez maior e mais concreta de que ele seja usado para decisões ou para minutas de decisões em casos, nessas plataformas de mediação eletrônica a que eu aludia antes. A literatura americana mais recente indica que nos Estados Unidos tem ocorrido um avanço enorme no desenvolvimento dessas plataformas de mediação eletrônica, que provavelmente serão também no Brasil uma maneira muito eficiente de, não diria desafogar, mas criar uma solução para o impasse que nós vivemos. Nós temos uma hiperjudicialização, o volume de processos tem aumentado, tenderá a aumentar com a crise econômica brutal que nos assola, e temos uma porta de entrada estreita para o Poder Judiciário. Apesar de o novo Código de Processo Civil dizer que o nosso sistema é multiportas, a porta ainda é estreita, quase que se estimula a judicialização de tudo graças a vários fatores, a virtualmente um subsídio ao litígio em razão das custas judiciais serem baixas, desiguais no tempo e muito desiguais no território nacional. Para isso também foi debatido no âmbito do CNJ um anteprojeto de lei que será apresentado, que já foi levado ao Parlamento, para que se discuta a criação de uma lei nacional, uma lei quadro de custas judiciais que permita racionalizar o sistema e evitar esse subsídio ao litígio. Mas, enfim, para ampliar essa porta, é importante que o sistema de justiça brasileiro integre cada vez mais plataformas eletrônicas de resolução de disputas, plataformas eletrônicas de mediação, e ela já tem tido um modelo no mundo. Elas começaram de maneira endógena nas grandes empresas, como Amazon e eBay, elas depois se desenvolveram através de sistemas desenvolvidos por empresas para a mediação extrajudicial, e agora há uma tendência nos Estados Unidos, sobretudo, não apenas, mas também no Canadá, e no Brasil começa-se a vislumbrar isso com uma plataforma consumidor.gov, que começa a integrar algumas ferramentas do PJE, pelo menos é um início, né? A necessidade de que o Poder Judiciário já tenha integrado uma plataforma digital de entrada dos conflitos de massa, de baixa complexidade, de baixo valor, sobretudo na área de direito do consumidor, né? O modelo que se tem desenvolvido é o modelo em 4 estágios. No primeiro momento, os disputantes apresentariam seus pontos de vista, um algoritmo com a base na experiência pretérita e nos modelos de justiça preditiva seria capaz, então, de indicar as possibilidades de êxito da postulação, os valores de reserva de cada um dos disputantes e indicar uma eventual solução. Caso superada essa fase, num segundo estágio, haveria, então, uma mediação provavelmente virtual,
telepresencial com auxílio humano, ou mesmo presencial. Um terceiro estágio implicaria já a intervenção de um magistrado, mas haveria, nesses modelos, pelo menos, e isso é uma questão que já se discute, também a possibilidade de uma flexibilidade procedimental maior. O magistrado poderia, então, intervir e finalmente auxiliar naquele processo de negociação consensual ou decidir a questão e encerrar, ou então poderia haver uma volta à mediação com terceiros neutros e, por fim, num quarto estágio eventual, a homologação disso. Esse é o modelo que tem sido discutido na Inglaterra, o professor Richard Susskind tem discutido isso. No estado de Michigan, por exemplo, houve o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica de mediação que integrou os sistemas de mediação física presencial que já existiam há décadas no estado, de maneira muito feliz, potencializou o uso do que seriam os sejusques, né, através da integração com essa plataforma digital. Então, você tem um ganho de escala, de produtividade e de eficiência e uma mudança de mentalidade. Muitos dos magistrados em Michigan que têm usado esse sistema MI Resolve narram uma mudança de percepção em relação à possibilidade do uso da tecnologia. Relatam eles, por exemplo, que, paradoxalmente, essas plataformas aproximam as pessoas e diminuem as barreiras de gênero, raça, de classe social, educação, porque o depoente, o disputante, ele frequentemente está no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, ele se sente mais à vontade para falar abertamente, não tem os custos de interrupção do trabalho, transporte, estacionamento, que são custos relevantes. Aumentou muito o nível de comparecimento às audiências no estado de Michigan, né, nesse período já da pandemia. Eu imagino que também no Brasil nós daremos esses saltos, seremos levados a dar esses saltos rapidamente, com a integração de mecanismos de inteligência artificial que nos tirem desse estágio em que estamos até hoje, da automação para um estágio mais avançado de inteligência artificial, onde seja possível identificar conteúdos, propor modelos e auxiliar o magistrado. Assim como o ministro Alexandre de Moraes, eu também não acredito na substituição da atividade jurisdicional humana, né, do elemento emocional, volitivo, diria, ou cognitivo, intelectual do ser humano, por uma máquina, por um algoritmo. Isso é uma distopia, um cenário que não me parece razoável, pelo menos no horizonte próximo. A decisão política de delegar decisões para algoritmos não parece ser possível no nosso horizonte, mas temos que dar boas-vindas à inteligência artificial, procurar integrá-la o máximo possível ao judiciário. Parece que o CNJ já tem avançado muito nesses debates, graças ao trabalho incansável dos conselheiros que lá estão. A conselheira Maria Tereza tem colaborado muito nesse debate, participou do grupo de trabalho também de acesso a dados e de LGPD, com sugestões importantes. E eu sou muito otimista. Eu acho que, apesar da constrição orçamentária severa que o judiciário vive e das dificuldades práticas que teremos pela frente com a gestão do judiciário, graças a esses limites, nós avançaremos com a inteligência artificial para permitir um maior acesso à justiça, um acesso mais amplo à justiça, mais efetivo, mais sério, mais eficiente, e num período menor do que seria de se imaginar antes da pandemia. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigada.
Muito obrigada, ministro. Vamos ouvir agora, então, a conselheira Maria Tereza. Por favor, conselheira, a palavra é com a senhora. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite e saudar aqui o presidente, desembargador Romeu, e na sua pessoa saudar todos os integrantes do tribunal. Uma alegria muito grande estar compartilhando, né, este momento após a brilhante fala do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, e agora a ouvir o ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas, que tem dado uma contribuição espetacular, né, aos atos do Conselho Nacional de Justiça na área de tecnologia, tanto na gestão anterior, sob a presidência do ministro Toffoli, quanto na gestão atual, sob a presidência do ministro Fux. Nós somos hoje divididos, né, pelas atribuições, ali os conselheiros, são 13 comissões no CNJ, e uma das comissões é a Comissão de Tecnologia da Informação, presidida pelo conselheiro Canuto. Eu faço parte da Comissão de TI, mas atualmente presido uma outra comissão, que é a Comissão da Agenda 2030 no Poder Judiciário, que é uma agenda inovadora. Então, eu gostaria de tecer algumas considerações. Primeiro, destacando a importância deste evento, o Seminário Nacional de Gestão e Inovação no Judiciário, agradecendo imensamente o convite que nos foi formulado, né, por intermédio da escola e do desembargador Jorge. O tema gestão e inovação. Inovação significa a ação de criar algo novo, né? E quem cria algo novo não são as instituições, pessoas jurídicas, são as pessoas físicas que integram as instituições. Mas, para tanto, elas precisam ter um ambiente que é um ambiente que propicie essa criatividade. Nesse aspecto, acho que um marco importante tem sido, né, o estímulo à rede de inovação e a criação dos laboratórios de inovação. Inovação não significa tecnologia, inovação significa criar algo novo, que pode ser com recurso tecnológico ou não, pode ser com inteligência artificial ou não. E nós estamos, de fato, vivendo uma era de transição, e alguns pontos são muito importantes para que, de fato, possamos ter esse judiciário, que foi aqui tratado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, o judiciário do futuro, em que não necessariamente o modelo seja esse modelo de comarcas, e pode, né, agora pós-pandemia, acho que é um momento assim de repensar toda a estrutura do próprio Poder Judiciário, a realização de audiências à distância, a importância da digitalização dos processos, de 100% dos processos digitais, a realização de atos com o uso da tecnologia, eu acho que a tecnologia é essencial, então nós precisamos repensar as nossas estruturas. E repensar as estruturas nos leva a algumas reflexões. A minha apresentação será uma apresentação estruturada aqui em alguns tópicos rápidos. Então, eu gostaria de destacar algumas das atividades ali do CNJ. No próximo slide aqui, a gente tem, então, um sumário, né? Fala um pouco sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário, depois eu falo um pouco sobre atividade fim, tratando de meta 9, resolução número 333, falo um pouco sobre atividade meio do Poder Judiciário, política de governança, atividade extrajudicial e parcerias, e, por fim, concluo falando um pouco sobre essa integração entre inteligência humana e artificial. Eu estou sem o controle aqui da apresentação e peço a gentileza de quem estiver aí com o controle. Nós estamos aqui agora entrando no terceiro slide. Bem, o que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma agenda global, é uma agenda de direitos humanos e de desenvolvimento sustentável. Ela é composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se aplica a 193 países, e a nossa grande discussão hoje, ela diz respeito a como integrar essa agenda que se aplica a 193 países à realidade do Poder Judiciário.
Muito bem. Nesse aspecto, várias ações foram desenvolvidas, desde a gestão sob a presidência do ministro Toffoli, que criou o Comitê Interinstitucional para fazer a correlação entre as metas e indicadores dessa agenda global com as metas e indicadores do Poder Judiciário, e nessa perspectiva, então, nós trabalhamos bastante a questão da integração de dados, procurando microdados, de que forma o Poder Judiciário se estrutura e como é que nós faríamos essa integração. E fizemos, então, uma integração com base nas tabelas processuais unificadas, que todos os tribunais adotam, né? Então, os 92 órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo, eles adotam a mesma lógica dessas tabelas processuais unificadas. Evoluindo, foi aprovada a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituindo, né, como um dos seus desafios e macrodesafios para o futuro, 2021-2026, a Agenda 2030. Nessa perspectiva também, os tribunais, no ano passado, eles aprovaram a meta número 9. A meta 9 consiste em que os tribunais, eles, este ano, até o final do ano, devem apresentar os seus planos de ação. Que planos de ação são esses? O tribunal escolhe um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, escolhe um livremente: erradicação da pobreza, combate à fome, a questão da educação, da saúde, água e saneamento, energia, as questões ambientais, ou as questões criminais, paz, justiça e instituições eficazes, as questões relacionadas à execução fiscal, enfim, escolhe um tema. Tema esse que o tribunal queira trabalhar, porque identifica ali excesso de judicialização e pretende desjudicializar, reduzir esse número de processos com o uso de tecnologia, ou então o tribunal pode apresentar um plano de prevenção. Nesse plano de prevenção, também como prevenir que determinados litígios que poderiam ser solucionados fora do Poder Judiciário necessariamente ingressem no Poder Judiciário. Eu até colocaria aí nessa perspectiva, desembargador Romeu, um outro contexto que me parece que o futuro irá nos dizer algo a respeito. Desjudicialização é um grande movimento do judiciário. O segundo movimento é esse de prevenção, que os centros de inteligência até têm atuado bastante, e os laboratórios de inovação também, dialogando com outros atores fora do Poder Judiciário no aspecto da prevenção. Eu diria que nós podemos também, doutora Sandra, pensar na possibilidade de identificar a escassez de judicialização de temas complexos e multidimensionais. Tem alguns temas que deveriam estar no Poder Judiciário e nós não temos certeza absoluta se eles estão ou não. Faço um parênteses aqui. Por exemplo, a questão dos incêndios em florestas. Será que esses temas, eles de fato estão sendo registrados, documentados e estão chegando ao Poder Judiciário? Esse é um tema que interessa ao país. Quantos inquéritos nós temos por crimes ambientais? Quando se fala em incêndio, em que município começou? De quem é a jurisdição? Tem inquérito? Tem ação penal? Tem diálogo com o Ministério Público? Tem diálogo com a Polícia Federal? Tem diálogo com o Corpo de Bombeiros? Os nossos dados estão integrados com essas autoridades? É o que foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos, e esse é o grande desafio, trabalhar com integração de dados com outros poderes e outras instituições. Tem temas extremamente relevantes ao país que não necessariamente estão no judiciário. E tem temas que não necessariamente precisariam estar no Poder Judiciário, desembargador Jorge, como é o caso, por exemplo, da moeda falsa. Moeda falsa. Não cabia acordo de não persecução penal. Hoje cabe acordo de não persecução penal. E é um dos 3 ou 4 temas mais judicializados na Justiça Federal. Não faz sentido um juiz ter o seu tempo, né, para ter que decidir ali crimes de moeda falsa de R$50, R$100, R$150, quando, na verdade, ele deveria ter o seu tempo para se preocupar com essas questões maiores que impactam o país, como a qualidade do ar que respiramos, como o aquecimento global, como a questão do impacto Covid,
que nós identificamos milhares de pessoas que sequer documentos tinham para ingressar em juízo. Ou então, a renda emergencial que explodiu agora, por quê? Principalmente na Justiça Federal, 60 milhões de pessoas tiveram seus benefícios concedidos, mais de 60 milhões de brasileiros foram considerados inelegíveis. E pela primeira vez nós estamos dialogando semanalmente, já fizemos 18 reuniões nesse sentido, e criamos um primeiro painel nacional interinstitucional que cruza os dados do Judiciário com o Ministério da Cidadania, com a Dataprev, reprocessando e vendo quem são essas pessoas, se realmente não é o caso de reprocessamento, e estamos conseguindo trazer para o Judiciário informações estratégicas estruturadas para diminuir esse impacto da judicialização e dar uma resposta rápida a essas pessoas. Então, a qualidade do ar que respiramos hoje é essencial. A tecnologia ela acaba sendo consequência de algo muito maior, que é a própria vida. Nós estamos falando da vida das pessoas. Por isso, eu acho que as preocupações do Poder Judiciário e um grande movimento tem que ser no sentido de dizer: precisamos desjudicializar, diminuir o número de processos que não precisam estar aqui no Poder Judiciário, porque tem outras formas de solucionar. Nós precisamos ampliar o diálogo para pensar como prevenir litígios, mas nós precisamos pensar também na estatística de dados e números de eventual escassez de judicialização. Por exemplo, municípios que não têm saneamento no Brasil, existe ação ou não? Pessoas que não conseguem vaga nas escolas, nós estamos conseguindo ver isso de forma estratégica, ou apenas o juiz na sua vara quando ele recebe algum processo? Esses temas que eu acho que são os grandes temas do Poder Judiciário e que estão relacionados à Agenda 2030. Pois bem, a meta 9, este ano, é a meta que nos traz um pouco dessa reflexão. A meta 9 consiste em integrar a Agenda 2030, os 17 Objetivos ao Poder Judiciário, realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltados aos ODS. O tribunal escolhe um ODS e faz um plano de ação. O que é um plano de ação? Qual é o esforço disso para o tribunal? É uma planilha em Excel em que o tribunal diz o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer, quem vai fazer e quanto custa. É isso. Isso é o plano de ação. Muito bem. E qual é o movimento que nós temos no Poder Judiciário este ano em relação aos planos de ação? Então, voltando para o slide anterior, eu estou sem o controle aqui. Nós temos aqui, por esfera de justiça, a Justiça Federal, então, já foram apresentados 5 planos de ação. Os 5 TRFs apresentaram, então, 100% deles apresentaram. Justiça Militar, 100% já apresentaram seus planos de ação. A Justiça Estadual e do DF, 92%, mas estão concluindo, e quase todos os tribunais, né, só faltam 2 aqui para completar a apresentação do plano. Justiça do Trabalho, 24 tribunais apresentaram. Justiça Eleitoral foi o único segmento de justiça que para este ano ainda a meta 9 não era obrigatória, mas eles já estão sinalizando que vão aprovar para o próximo ano, e teve um tribunal que espontaneamente já apresentou. Muito bem. Seguindo, então, só para dar aqui um cenário de como está esse movimento com os tribunais, e nós nos reunimos, no próximo slide mostra isso, nós temos nos reunido quinzenalmente com os tribunais, quinzenalmente, para entender o que os tribunais estão apresentando e para dialogar com os tribunais. E vejam aqui que esses planos de ação, eles estão distribuídos de acordo com os ODS. Onde é que eles estão concentrados? Erradicação da pobreza, 2 planos, 2 tribunais, então, apresentaram sobre erradicação da pobreza. 6 tribunais estão focados na área de saúde. 2 na área de educação, 9 na igualdade de gênero, porque violência doméstica tem uma intensa judicialização. Água potável e saneamento não veio nenhum plano de ação. Energia limpa, 2. Na área do trabalho, porque os TRTs, né, concentram a sua atuação, nós tivemos 24 planos e a maioria deles tratando de acidentes de trabalho. E assim sucessivamente. Na área criminal, que é mais intensa ali, ODS 16, 5 tribunais. O que diz respeito à questão florestas, mata ciliar, reserva legal, 1 tribunal apresentou plano de ação. E
No ODS 17, 7 tribunais, dentre eles o TJDF. O que é o ODS 17? Execução fiscal. O TJDF elegeu o ODS 17 e disse: execução fiscal é um problema que eu tenho aqui, que eu quero estudar com maior profundidade, e 7 tribunais também vieram na mesma linha, dizendo: nós podemos usar a tecnologia e o diálogo com outras instituições para encontrar um caminho que pode, eventualmente, reduzir essa judicialização. Então, parabenizo, e foi uma apresentação excelente, assisti a apresentação do TJDF, assim como tenho assistido de todos os tribunais, e é uma satisfação imensa verificar esse movimento organizado dos tribunais em relação à identificação das suas metas e um plano de ação. Sequenciando, então, nós vamos conseguir mostrar na sequência que a Justiça Federal, ela tem a sua concentração maior ali em pobreza, ODS 1, ODS 3 da saúde, ODS 16 e ODS 17, que é a questão da execução fiscal. A Justiça Militar está concentrada no ODS 3 saúde e ODS 16 a parte criminal. Sequenciando, nós temos agora os planos de ação pela Justiça Estadual EDF. Está no próximo slide, por gentileza. Aqui, a Justiça Estadual e o DF, a concentração, o foco de atuação dos tribunais está o ODS 1, apenas um plano de ação, e diz respeito à questão do controle das ações de adoção. ODS 3, saúde, 3 projetos, ODS 4, educação, 1 projeto, ODS 5, igualdade de gênero, 9 projetos, ODS 7, energia, 2 projetos, ODS 10, redução das desigualdades, 1 projeto, ODS 15, florestas, vida na terra, 1 projeto, ODS 16, a parte criminal, 1 projeto, e ODS 17, execução fiscal, 6 projetos. Vejam que a igualdade de gênero e a execução fiscal são temas na Justiça Estadual e na Justiça do DF que são objeto de preocupação de vários tribunais. E qual é a ideia em relação à meta 9? Este ano, os tribunais apresentam esse seu plano de ação 5W2H, o que, quem, quando, como, onde, quanto custa. A ideia é que eles possam se reunir, aqueles que escolheram o mesmo ODS, pensar de forma conjunta em como reduzir essa grande massa de processos e, para o ano próximo, tornar esse projeto replicável e escalável nacionalmente. E aí sim, o ano que vem nós teremos uma troca entre os tribunais. Quem este ano fez um ODS e conseguiu cumprir a sua tarefa, o ano que vem reproduz isso para que outro tribunal, querendo, já avance a partir dali. Então, esse é um movimento de sincronicidade entre os tribunais com foco em resultado. Nós não queremos saber qual é a solução que o tribunal vai trazer, e certamente trará soluções de tecnologia, de diálogo, de uma solução inovadora com vistas a desjudicializar, reduzir ou prevenir litígios. Muito bem. Na sequência aqui, nós temos um cenário da Justiça do Trabalho, na próxima apresentação, que nos mostra que 24 tribunais regionais do trabalho escolheram o ODS 8, que diz respeito a trabalho decente e crescimento econômico. Eu peço, por gentileza, que passem para o próximo. Na sequência, nós vamos, esse aqui, então, os TRTs, né, concentraram principalmente na questão da prevenção de acidentes de trabalho e estão georreferenciando a imagem para saber, através de BI, com imagens georreferenciadas, onde que esses acidentes de trabalho estão acontecendo e pensando em alguma cartilha de como prevenir acidentes de trabalho, onde estão concentrados esses acidentes. Estamos dialogando, inclusive, com experiências de juízes do trabalho, de juízes federais e estaduais que atuaram lá no caso de Brumadinho e Mariana, pensando numa cartilha comum também, como prevenir desastres com barragens.
porque é o maior desastre ambiental do país, Mariana, e é o maior desastre com mortes e acidentes de trabalho no país, o caso de Brumadinho. E nós sabemos que tem mais barragens que podem estourar e nós temos que, minimamente, fazer um alerta. Isso já vale, a cartilha já vale como prevenção, como prevenir desastres com tal coisa, como prevenir ilícitos com tal coisa. A Justiça Eleitoral está fazendo lá uma cartilha, como prevenir ilícitos eleitorais, enfim. E certamente depois será possível um manual, uma cartilha também de perguntas e respostas, como prevenir excesso de judicialização referente à execução fiscal, como prevenir violência doméstica a partir do georreferenciamento da imagem do local onde ocorreram essas infrações, com base no bairro, no município, no CEP. Planos de ação por ramo do direito. Então, direito previdenciário, e aqui eu continuo me referindo aos planos de ação da Meta 9, direito previdenciário, 3 planos de ação, direito da criança 1, direito administrativo, inclusive direito de saúde está aqui 3, questões de alta complexidade 1, direito da saúde 3, direito penal militar, direito do consumidor, direito penal, direito eleitoral, direito do trabalho, tributário internacional. Essa aqui, então, é a preferência que os nossos tribunais identificaram os seus planos de ação. Muito bem. Então, eu gostaria de trazer esse cenário, dizer que essa discussão está sendo uma discussão muito rica no Poder Judiciário, de muita troca entre os tribunais, e gostaria de parabenizar a todos os tribunais pela apresentação da Meta 9, que é a primeira meta qualitativa do Poder Judiciário brasileiro, enxergando o seu problema, dizendo qual é o problema, como pretende resolver, não é? Muito bem. Gostaria agora também, muito rapidamente, de fazer o destaque na sequência aqui para a resolução número 333. O que é a resolução 333? Assim como foi dito pelo ministro Cuevas, várias resoluções têm sido aprovadas pelo CNJ, no que diz respeito, né, à temática de tecnologia, de dados abertos. Essa resolução, eu penso que aqui pulsa o coração do Poder Judiciário brasileiro. Por quê? Porque quando nós falamos em portal de transparência, hoje, vários tribunais já exibem os seus dados no portal de transparência, com padrão ou sem padrão, mas os dados ali estão. Mas quando nós falamos da atividade fim do Poder Judiciário, é uma dificuldade muito grande encontrar os números dos tribunais. Por isso, aqui nós estamos, então, propondo que os tribunais, nos seus portais, logo no portal de entrada, criem um campo chamado estatística. Clicou na estatística, ali vem dados da atividade fim. Nós não estamos falando de atividade meio, nós estamos falando da atividade fim, daquilo que é o papel do Poder Judiciário, que é se aproximar da sociedade e falar. Os temas que nós julgamos aqui no Poder Judiciário são esses. Essa é a relevância e a importância do Poder Judiciário brasileiro para a nação brasileira. É esse tipo de prestação jurisdicional que nós estamos prestando. Onde elas estão concentradas por cidade, por município, por comarca, por região, desagregando esses dados. Onde é que essa judicialização está concentrada? E de que forma nós podemos prevenir e ter soluções de prevenção? E mais do que isso, eventualmente apontar 0 no número de ações que deveriam ser objeto de judicialização e não estão sendo. É por isso que quando nós indexamos a Agenda 2030, que é uma agenda externa ao Poder Judiciário, as ações que caem no Poder Judiciário, nós podemos chegar a esse resultado e dizer, tem ações importantes que deveriam estar no Judiciário e não estão. Não que seja culpa do Judiciário, mas nós podemos mostrar a estatística desses números. Assim como nós podemos mostrar que o Judiciário está tendo excesso de trabalho em relação a processos cuja complexidade não justifica o movimento do Poder Judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal é o primeiro tribunal que dá exemplo no campo estatística, trazendo os seus números. E ali você tem os números, ver mais, e você vai aprofundando os dados. Mais ou menos nessa ideia,
a forma de exibição, se é em BI, se é em planilhas, enfim, aí acho que a gente vai criando isso nos próximos 60 dias, acho que é o nosso grande desafio. Seguindo, eu gostaria de também destacar que alguns tribunais já estão ali criando o seu campo estatístico e começando a colocar os seus dados. A ideia é que a gente tenha um padrão nacional pelo CNJ, através do DataJude, mostrando esses dados. Seguindo, nós temos, então, aqui uma apresentação muito rápida que fala esse sistema de gestão das tabelas processuais unificadas é adotado por 91 tribunais, com exceção do Supremo. Essa é a forma como nós organizamos todos os dados, 78 milhões de processos do DataJude, eles estão organizados nessa estrutura orgânica. Essa é a ossatura e a estrutura como o judiciário se organiza, dividindo, seja por ramo do direito, na sequência, no outro slide, dividindo por classe. A primeira era por assunto, aqui é por classe, né? Por classe, então, seriam as matérias processuais. Na sequência, classificando por movimentos, e aí, quando isso está tudo disponível no portal da internet, você clica ali, magistrado ou serventuário, todos os movimentos que o magistrado faz, todos os movimentos que o serventuário faz. Mas se estiver faltando um campo aqui, você não consegue extrair relatórios. Por exemplo, número de perícias paralisadas em época de pandemia Covid. Se não tiver aquele campo ali, você não extrai o relatório. Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de microdados, eu estou falando do detalhe, do detalhe, do detalhe, mas é no detalhe, no detalhamento, que nós vamos aperfeiçoando os dados estatísticos. Muito bem. Seguindo, então, pelo sistema de gestão das tabelas processuais, né? Pode seguir, por favor, o outro slide. É possível escolher, enfim, isso tudo está disponível na internet, você escolhe também o glossário, qual é a lei que você procure e tudo mais. Acho que o sistema de gestão das tabelas processuais unificadas deveria ser, sim, objeto de estudo aprofundado pelos magistrados e servidores, porque aqui reside a forma como o judiciário estrutura e organiza os seus dados. Aqui são dados estruturados. É diferente da inteligência artificial ou da busca que vai lá e procura qualquer palavra nas petições. É uma outra forma de dados não estruturados. Mas os dados estruturados, eles contribuem bastante também para a inteligência artificial. Bem, então era isso que eu gostaria de trazer aqui. Atividade fim, meta 9, resolução 333. E eu faço um apelo aos tribunais para que pensem e criem, já que é a inovação e gestão, que criem modelos, que criem planilhas de relatórios estatísticos, de painéis de BI, mostrando seus dados estatísticos, exibindo para a população brasileira o quanto o judiciário trabalha, o que ele faz, onde ele concentra a sua atuação. Porque quando nós temos violação de direitos humanos, existem várias formas de fazer análise da política pública de direitos humanos, e uma delas é medir a quantidade de ações que estão sendo judicializadas. E se estão sendo judicializadas, é porque nós precisamos aperfeiçoar o diálogo com políticas públicas e tentar prevenir que esses litígios cheguem ao Poder Judiciário. A segunda questão, referente à atividade meio, gostaria aqui de enaltecer o trabalho de vários tribunais que nos ajudaram agora na criação e recente aprovação de uma outra resolução que diz respeito à política de governança. Aí nós estamos falando de transparência de dados. Aprovamos recentemente no CNJ a política, a unanimidade por todos os conselheiros, política de governança, ou seja, como também exibir esses dados no portal de transparência para melhorar as compras públicas, as licitações, né, os editais de leilões, enfim, tudo que se passa na justiça, como é que a gente organiza esses dados. Os cartórios extrajudiciais também são uma fonte riquíssima de dados e informações, que precisam disponibilizar os seus dados, nós precisamos trazer para o portal do tribunal. Quantos nascimentos nós tivemos no mês? Quantos óbitos por Covid? Quantas matrículas registradas no registro de imóveis? E como foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, cruzando os dados do extrajudicial, nós aperfeiçoamos os dados de determinadas litigâncias, né? Por fim, a inteligência artificial, eu acho que é um espetáculo, é o caminho do futuro, é o judiciário, né, 4.0 aí, com toda a tecnologia. Eu saúdo
o ministro Cuevas vem fazendo um trabalho espetacular. Acho que essa questão dos algoritmos é uma receita fantástica, e, sobretudo, o que ele disse aqui, que os algoritmos precisam ser auditáveis, homologáveis, imparciais, neutros. Nós precisamos estimular as plataformas eletrônicas, e o CNJ regulamentou recentemente a criação da plataforma digital que reúne boas práticas de tecnologia de vários tribunais, independente do sistema que utilize. PJE, EPROC é outro sistema, vai ali para a plataforma e ali serve para essa troca de experiências e velocidade na solução de problemas, principalmente os sistemas públicos, que são os sistemas, né, que nós precisamos pautar a nossa atuação. Mas não existe inteligência artificial sem que antes ela seja precedida da inteligência humana. Por isso, a inteligência humana, ela precisa dar sinais de que o direito, que é uma técnica, precisa caminhar organizando os seus dados de forma estruturada ou não estruturada, trabalhar com microdados e macrodados, caminhar para a estatística, resolução 333, exibir os seus dados, usar as ferramentas de tecnologia, estimular as plataformas digitais, e aí sim, dar velocidade absoluta ao desenvolvimento de algoritmos na inteligência artificial. Saúdo a todos, e LIODES é uma sigla muito importante no Conselho Nacional de Justiça e na Justiça Brasileira. Ela reúne aqui os laboratórios de inovação, que haverá uma apresentação, eu sei, de um painel específico, e por isso não entrei em maiores detalhes, os centros de inteligência, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Penso que o caminho do Poder Judiciário brasileiro é o caminho da busca, da aproximação dos maiores problemas da sociedade, sabendo dialogar com a sociedade, sabendo exibir os seus dados da atividade fim, da atividade meio e da atividade extrajudicial. Esse é o grande desafio dos portais dos tribunais, mostrar respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada a todos e parabenizo imensamente os tribunais pela Beta 9 e pelo show que estão dando de inovação no Poder Judiciário brasileiro, integrando as suas ações e mostrando o que querem, por que querem e como vão resolver esses problemas, com o apoio dos laboratórios de inovação, dos centros de inteligência, com o apoio do CNJ, que eu acho que é um órgão de planejamento estratégico e precisa trazer essa contribuição. Saúdo a todos imensamente, vejo que a professora está lá, vejo o doutor Isavaglia, o ministro Cuevas, parabéns, tem feito um trabalho extraordinário, o ministro Alexandre de Moraes hoje deu mostras também, né, do Judiciário do Futuro que queremos e que precisamos. Agradeço imensamente, presidente, desembargador Jorge, a todos e todas, e vejo com muita felicidade a participação feminina na primeira vice, na segunda vice e na corregedoria do TJDF. Fica a minha saudação também, especial ao juiz Márcio Evangelista, que tem feito um trabalho sensacional conosco no CNJ, pelo TJDF, inclusive contribuindo muito em um dos projetos de estudo a respeito da indexação das nossas tabelas processuais unificadas na área criminal com a classificação internacional de delitos, trabalho que vem sendo feito em parceria com outros tribunais. Saúdo o TJDF por estar sediando este evento e a todos que aqui estão participando. Muito obrigada.